Pode se sentar glorificando o nome de Jesus. Glorificando, não pare de glorificar, meus irmãos. Isso, vai glorificando a Deus. Aleluia. Falei esses dias para os homens aqui. Antes de mais nada, quem está nos visitando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindes. Aí é para matar, né? É sacanagem, né? Não. É óbvio que é zoeira. Seja muito bem-vindo, tá? Deus abençoe a todos vocês. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja aqui. Eu quero falar hoje para vocês sobre as 3 derrotas do dragão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, fica com a Bíblia aberta, não fecha. A gente vai tentar trabalhar aí em 18 versículos de Apocalipse capítulo de número 12. Eu falei para os homens esses dias, eu estava falando sobre alguns heróis da fé, da história da igreja, e eu falei para eles que a Isabel tinha uns 2, 3 anos, ela perguntou assim: papai, o que é que o senhor trabalha? O que é que o senhor faz? Aí eu disse para ela assim: minha filha, olha para mim aqui, irmãos, sossega aí o bicho carpinteiro aí. Eu disse para minha filha assim, eu disse: olha, existe um dragão solto no mundo. E esse dragão está lutando contra a igreja, lutando contra as famílias, promovendo divórcio, promovendo desgraça, promovendo destruição. E o papai luta contra esse dragão. Esse é o meu trabalho. É lutar contra esse dragão. Eu sou um caçador de dragão. Eu estou aí para trabalhar contra esse dragão. Jesus me chamou para fazer guerra contra esse dragão. Basicamente é isso. O trabalho de um pastor é lutar contra um dragão. Apocalipse capítulo 12 vai nos mostrar esse dragão. Então, muitas vezes quando as pessoas pintam o diabo, né, com chifre, de vermelho, elas não estão tirando isso do nada. Ah, não pense que o diabo é vermelho, de chifre. Não, cara. Elas estão partindo, sim, da Escritura. Apocalipse 12 nos mostra até a cor do dragão. É nos mostrado aqui uma visão grotesca. Uma visão asquerosa. Esse capítulo 12 aqui, eu quero que você preste bastante atenção, revela uma batalha espiritual entre a igreja e o inferno durante toda a história do mundo. E eu quero falar sobre as 3 derrotas desse dragão aqui em Apocalipse 12. A primeira derrota está do verso 1 ao verso 6, quando nós vemos o dragão contra Jesus. Fica com a Bíblia aberta aí. Verso 1. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Os católicos vão dizer que quem é essa mulher aqui? Vão dizer que é Maria, nós sabemos que não é. A Bíblia mesmo explica a própria Bíblia. Não é Israel, não é Maria, é a igreja ideal, é uma Jerusalém celestial. Quando você vai para Gálatas capítulo 4, verso 25 ao 26, a Bíblia diz assim: ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe, é o povo de Deus ideal. Esse povo de Deus, ele tem a lua debaixo dos seus pés. Essa igreja, esse povo de Deus, essa mulher possui uma glória celestial. Ela tem glória, ela é gloriosa no céu. Verso 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Da onde vem o Messias? De que povo vem o Messias? Vocês já notaram que o Messias veio para o seu povo? E ele vem desse próprio povo. Então, o povo de Deus, aqui, nesse momento, Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, ele é essa mulher grávida, pronta para dar à luz. O Antigo Testamento apresenta isso. A Bíblia nos mostra em Gênesis 3, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres,
e nas cabeças 7 diademas. Veja, escuta, olha para mim aqui. Calma, criança aí, não sei onde é que é. Calma, criança. Presta atenção aqui, irmãos. O verso 9, depois, ele vai nos mostrar que esse dragão é Satanás. Diversas culturas do mundo antigo que não se conversavam, elas utilizavam o dragão para representar algo ruim, o inimigo. A ideia aqui é mostrar a ferocidade, a maldade do nosso inimigo, a maldade de Satanás. A Bíblia está apresentando que o nosso inimigo não está brincando, e muitas pessoas acham que ele está. A Bíblia apresenta aqui que ele possui chifres, diademas, coroas. Chifre no mundo antigo dá ideia de poder. Diademas, coroas também falam de poder. Muito provavelmente esse dragão possui poder político. Quase sempre na história do mundo, o poder político foi utilizado para perseguir o povo de Deus. Escute. Verso 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Olha que figura horrenda. Uma mulher pronta para dar à luz, e ali um dragão esperando o bebê nascer para ele tragar, destruir. É uma figura gigantesca esse dragão, que ele derruba até estrelas. Isso pode estar se referindo à queda dos anjos, que Satanás derrubou, pode. Ele tem um interesse. Qual é o interesse do dragão? Qual é o interesse de Satanás? Barrar a obra de Jesus. Há uma perseguição no nascimento de Jesus, há uma perseguição no nascimento de Moisés, há uma perseguição no nascimento de pessoas que Deus quer usar. Deixa eu te explicar uma coisa. O diabo, o dragão, quer barrar uma obra de Cristo na tua vida. Deus tem um projeto para você. Deus tem uma obra para você. Deus tem um projeto, um propósito para você. E o diabo quer barrar esse propósito. Às vezes, o diabo acredita muito mais nos propósitos de Deus para nós, e ele faz de tudo para barrar isso, muito mais do que nós mesmos. Esse dragão está parado. A criança é Jesus, verso 5. Ela deu à luz um filho, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. O dragão não consegue matar Jesus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se revoltar contra a igreja. Escute. E o mesmo Deus que protegeu o seu filho é o Deus que protege a sua igreja. 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Deus guardando a igreja na tribulação. Já falei para vocês, é uma grande discussão se nós vamos ou não passar pela grande tribulação. Sinceramente, eu queria que a gente não passasse. Alguém pergunta, qual é a tua visão escatológica do final do mundo? Qual? A do coração ou a da cabeça? A do coraçãozinho, eu sou pós-milenista. A igreja vai avançar, vai triunfar. Nós vamos dominar tudo. Essa aí está no meu coração. Agora, a que eu vejo na Bíblia não é essa. A que eu vejo na Bíblia não é essa. Eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Pastor, mas e se não passar? Cara, melhor se preparar e não passar do que passar sem se preparar. Entendeu? Agora imagina. Então, as nações estão agitadas. As nações estão... O que nós estamos vendo agora? Né? Os navios dos Estados Unidos no Mar do Caribe, cercando ali a Venezuela, Rússia contra a Ucrânia,
Nós estamos vendo o quê? Rumores de guerras e guerras. E vai ter um monte de inteligentinho na internet que vai dizer, não, isso sempre teve. Isso aí é gente anestesiada pelo pecado. Eles leem a Bíblia não como um documento vivo, como a palavra de Deus viva que está falando conosco hoje. Eles leem a Bíblia como apenas mais uma coisa. A primeira derrota do dragão aqui é mostrado para nós contra Jesus. O dragão não consegue destruir o filho. A segunda derrota do dragão contra Miguel, verso 7 ao verso 12. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Escuta, muito provavelmente, o texto aqui está nos falando de uma batalha espiritual que ocorreu no céu. Outros vão dizer que isso é uma batalha que sempre existiu. Fato é, há uma batalha. E você e eu somos constantemente motivados a vivermos como se não houvesse guerra alguma. Você e eu estamos vivendo, casando, empreendendo, trabalhando, negociando, cantando, chorando, sorrindo, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. Presta sua atenção aqui, presta atenção. Verso 9. E foi expulso o grande dragão. Olha o que o apóstolo João fala. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu acho que está claro aqui que João quer que a gente saiba muito bem de quem ele está falando. O dragão, a antiga serpente, Diabo, Satanás. Está claro aqui. Por que a Bíblia fala desse jeito? Porque Deus quer que você tenha noção extrema sobre quem é o seu inimigo. A Bíblia, ela não é um livro oculto. Apocalipse, o que quer dizer a palavra Apocalipse? Revelação. Não é um livro oculto, um livro fechado, um livro que nós não entendemos. Não, é algo revelado, é algo claro. A igreja lê e entende. Tem uma batalha, tem um inimigo, ele é um dragão. E você, mas eu não vejo ele. E precisa? 9 aqui, o verso 9 nos mostra o triunfo de Jesus sobre o diabo. Pode ser na expulsão do diabo do céu, pode ser no ministério de Jesus, não importa. A ideia é, o dragão é violento, o dragão é feroz, mas Cristo e o seu povo vão triunfar, ainda que com dificuldade, a igreja vai triunfar contra o diabo, em nome de Jesus. Verso 10. Aleluia. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Qual a ideia dessa voz aqui? É Deus proclamando a vitória do reino de Deus. É uma antecipação de algo que não aconteceu de forma plena ainda. Olha para mim aqui. A vitória, ela é nossa pelo poder do sangue de Jesus. A vitória é sua. Você faz parte de um povo vitorioso. Você faz parte de um povo que venceu. Existe um exército muito mais poderoso, como nós vemos no Antigo Testamento. Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E ali estavam carros e cavaleiros, carros e carros cuidando de Israel. Quando você está caminhando, você não está sozinho. O crente, na verdade, nunca está sozinho. O cristão, na verdade, nunca está sozinho. Verso 11. Essa vitória, ela representa o que Cristo fez na cruz. Verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida.
a morte de Jesus, o sangue de Cristo, bendito seja esse sangue, que purifica o pecado, que impede o espírito da morte de levar o crente. Esse sangue poderoso que guardou Israel lá no Êxodo, lá naquela Páscoa, que impediu que o espírito da morte entrasse. Esse sangue poderoso, ele está sobre o crente. E é uma pena que os pregadores hoje não falem mais sobre o poder do sangue de Jesus. É uma pena que os pregadores do evangelho tenham vergonha de carregar uma Bíblia física, de proclamar o poder do nome e o poder do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do ímpio e faz dele uma pessoa santa. Por quê? Porque a vitória só pode ser nossa através do sangue de Jesus. A morte dos mártires, veja, eles não amam a própria vida, eles estão perdendo na visão do mundo, eles estão no pior momento da vida deles, na visão do céu, eles estão derrotando Satanás, derrotando o império satânico. Verso 12: por isso, por causa disso, por causa desse sangue, por causa desse nome, por causa desse testemunho, o que? Verso 12: alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Quem é do céu está alegre. O texto continua: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 12, nós temos duas consequências. Para os anjos, para aqueles que estão no céu, alegria. Para quem está na terra, clima de terror. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, então ele fará de tudo contra a igreja. Isso aqui é os dias que nós estamos vivendo. A primeira derrota do dragão de Satanás foi para Jesus. A segunda derrota do dragão foi para Miguel. Quem é Miguel? Miguel é um arcanjo. É um anjo superior, responsável pela nação de Israel. É um anjo poderoso. Existem graus angelicais. Existem tipos e vários tipos de vida espiritual. Da mesma forma que o mundo físico é rico, nós temos diversas espécies de animais, de criaturas, da criação de Deus. Da mesma forma, olha para mim aqui, da mesma forma o mundo espiritual. O mundo espiritual é rico, é riquíssimo. Então Miguel é esse arcanjo, esse termo arque, da onde vem, né, o arcebispo, é esse bispo superior. É um termo grego para algo superior. Então esse anjo é um anjo poderosíssimo. Satanás é derrotado por Cristo. Satanás é derrotado pelo arcanjo Miguel. E a terceira derrota do dragão é a derrota para a igreja. Verso 13 ao verso 18. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Qual é o foco do diabo agora? Verso 13. Ok? A igreja. Quando ele não consegue destruir a Jesus, ele vai tentar destruir você. Ele vai tentar destruir a mim. O foco de Satanás agora é a igreja. No verso 6, a igreja vai para o deserto. Agora o diabo está indo atrás da igreja. Verso 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. João está usando aqui uma linguagem mitológica para nos mostrar, atenção, que no maior momento, na maior perseguição contra a igreja, ela será
preservada. Amém? Ela será preservada. Haverá um momento aonde os crentes vão se olhar e eles vão dizer: eu acho que nós não vamos aguentar mais. E nesse momento haverá algo sobrenatural da parte de Deus para o bem e para a segurança do seu povo. Verso 15 e 16. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Ou seja, Satanás continua fazendo de tudo para destruir a igreja, e a divina providência vai protegendo o seu povo. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora a visão aqui muda da igreja ideal, atenção, para a igreja real. A visão agora é que o diabo está perseguindo aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. É uma perseguição na grande tribulação. Escuta, isso aqui vai colocar você em apuros. A Bíblia vai colocar você em apuros, mas Deus vai estar do seu lado. Na verdade, você sempre estará em apuros, mas é bom quando você está do lado certo. Verso 18. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão agora ele para na areia do mar para depois chamar a besta das profundezas do mar, que será o principal instrumento de perseguição contra a igreja. Algumas coisas aqui para você ir para casa pensando. Algumas coisas que você deve saber. Primeira, a vida não é um parque de diversões. Talvez você não entendeu ainda. Talvez você está prosperando, talvez você está tendo avanço no seu trabalho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas você não pode achar que esse é o estado normal da vida. Fizeram uma pesquisa na história do mundo. A cada 14 anos de paz, se não me engano, a cada 14 anos de guerra no mundo, houve um ano de paz. Nós estamos fora do Éden. E às vezes, porque nós tivemos algum período de paz, um período de tranquilidade, nós pensamos que não, está tudo bem. Não. A vida não é um parque de diversões. Você entra num parque de diversões, você vai no Beto Carreiro, na Disney, você vai ali no Parque Tupã, você entra, é tudo diferente. Uma alegria, né? Isso não é verdade. Isso é por um momento. A vida é uma guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos no meio de uma batalha. Em segundo, a vida é uma guerra. Verso 7. Então estourou a guerra no céu. Entenda, se no céu você encontrou Satanás pecando lá dentro, se no céu teve guerra, por que você acha que aqui, no sul do Brasil, em Porto Alegre, lotado de ocultismo, não vai ter uma batalha espiritual? E por que você acha que você pode viver de qualquer jeito e você vai triunfar nessa guerra espiritual? Não tem como. Não tem como. Em terceiro, ser membro de uma igreja vai fazer você automaticamente alvo do dragão. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Você vai estar em apuros. Em quarto, não existe meio termo. Ou você está do lado do dragão, ou você está do lado de Jesus. De que lado você está hoje aqui? Há uma linha aqui. Se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno?
Se você pensou em alguma coisa que você faz, você está indo para o inferno. Se agora, você morreu, Jesus aparece para você e ele pergunta: por que você tem que entrar no céu? Se você citar qualquer coisa sobre você, você está indo para o inferno. Por que tu tem que entrar no céu? Por causa tua. Por causa tua, Senhor. Por causa do teu sangue. Por causa da tua morte. Por causa da tua vida. Por causa da tua ressurreição. Por causa do teu poder. Por causa da eleição. Por causa da graça. Por causa da cruz. Por causa do teu amor. Não tem nada em mim, é tudo em ti, Senhor. De que lado você está? Que vida você está vivendo? Como você está pensando? O que você está fazendo da sua vida? Você está vivendo com quem vive com o dragão? Ou você está vivendo com quem vive com Jesus? Veja, isso aqui é muito importante. Quais são as suas amizades? Qual é o núcleo que você anda? E às vezes até dentro de algumas igrejas. Trabalho, amigos. As suas companhias lembram as companhias do dragão? Ou as suas companhias lembram as companhias de Jesus? De que lado você está? Em quinto, o dragão quer destruir você por completo. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar uma guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão não vai fazer um pequeno mal para você. O dragão quer arrebentar com a tua vida. Ou você acha que esse flerte no trabalho é algo administrável? Ou você acha que essas mensagens no WhatsApp são coisas que você vai conseguir administrar e não vão arrebentar a tua vida? Ou você acha que essas fotos, atenção, escute aqui, essas fotos que você tem trocado são coisas inocentes? Isso pode causar tua morte. Isso pode causar tua morte. Tinha uma brincadeira quando eu era garoto, que era furinho furão. Quem lembra dessa brincadeira do diabo aí? Alguém lembra? Sou velho mesmo. Olha o Gabriel. Lembra? As brincadeiras desgraça. Tu saía na rua com um furinho na camiseta. Um furinho. Aí o camarada vinha e dizia: furinho, furão. Rasgava. Tu tava ajeitadinho. O cara rasgava, tu já parecia um figurante do clipe Thriller do Michael Jackson. As referências são perfeitas, né? Só das antigas. Tu parecia um zumbi, velho. Tinha as brincadeiras, né? Tabufe não te abaixa. Quem pegou essa aí? Não? Era uma brincadeira satânica que a gente tinha, que era o seguinte: tu chegar num ambiente, se tu não falar licença meia hora, alguém vai dar um tapa na tua mão e se cair, ele vai gritar: tabufe não te abaixa. Tu perde o que estava na tua mão. Quanto de dinheiro que aconteceu que a gurizada estava indo comprar coisa no armazém pro pai e pra mãe, tomou-lhe um tapão na mão, caiu o dinheiro, tabufe não te abaixa. E tu perdia o dinheiro. Ou então tu estava ali com uma sacola de pão, o cara dava um tapão na tua mão assim, e sempre os mais velhos ganhavam. Isso aí ilustra muito bem a ação do diabo. Furinho, furão. Tu tem um furinho pequenininho. Aí vem lá um Enzo e olha, e ele rasga aquilo. É assim que o diabo faz na vida do crente. Tu tem um pequeno furinho e ele chega e diz: furinho, furão. E ele arregaça essa tua fresta na tua armadura. Pode parecer uma coisa pequena, pode parecer só uma conversinha, pode parecer apenas um pequeno hábito, uma pequena fuga, mas não é. Não é. O diabo quer destruir você. 5 armas que o diabo utiliza contra você. Primeira arma, o medo. Verso 3.
Viu-se também outro sinal no céu, eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A figura de Satanás é uma figura de amedrontar, que causa amedrontamento, que causa medo, que causa pavor. O diabo utiliza a figura do medo. E por isso eu digo, pode parecer que é brincadeira, às vezes as irmãs falam, não sei. Escuta, se você não acorda de madrugada, não vai no banheiro, se você tem medo de desligar as luzes de casa por alguma questão espiritual, você está prestando um culto ao diabo. Porque medo é culto. Medo é culto. Só quando o meu marido está aqui, vocês têm pecado, minha irmã. Isso é pecado. Para homens eu nem vou dizer isso aí, né? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né? Tem homem com medo de barata? Os barbados iam com medo de barata? Terceira arma que o diabo usa, a fúria para devorar. O diabo quer devorar você. Você tem que ir para casa lembrando disso. O diabo quer me devorar. Quer arrebentar com você. Quantos de vocês conheceram pessoas, pastores, pregadores, pessoas que tinham tudo, que tinham uma família de comercial de margarina, era tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo ajeitadinho, e quando veio, o pecado veio, o diabo destruiu com tudo, porque o mesmo diabo que oferece coisas para você, ele é aquele que acusa você depois que você faz. Sim, não é não, é sim. Em nono, o diabo utiliza contra o cristão sedução. Verso 9. Hoje está uma benção aí, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama... Vamos lá, vocês não estão lendo comigo. Eu falei, verso 9. Aí tu faz assim, ó. Entendeu? Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então veja, o diabo vai tentar utilizar o medo. E você não cede. Você fica firme, treme as pernas, bate o joelho, mas tu está firme. Num segundo round, ele vem com o quê? Com uma sedução. Sedução financeira, uma sedução conjugal, uma sedução. Ele vai vir com alguma coisa para você. Primeiro ele mostra a forma dele. Se não causou medo, se não trouxe pavor para você, ele vai vir com uma outra tentativa contra a tua vida. Sedução. Você pode ver nas igrejas de Apocalipse. O diabo vinha causando medo. Atenção, olha para mim aqui. Causando medo, causando pavor. Quando não conseguia, o que ele fazia? Sedução. Você olha a igreja de Filadélfia, medo, perseguição. Você olha a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, você vê medo, perseguição. Na igreja de Laodiceia, sedução, riqueza, posição. O diabo utiliza isso. Em quarto, ele utiliza acusação. Verso 10. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Ele vai tentar seduzir você. E se você ceder, ele vai acusar você. A ideia do diabo é enlouquecer você e levar a tua alma ao inferno. Ele tenta, ele apresenta os manjares, ele apresenta as oportunidades. Você parece que está no controle, você parece que tem tudo debaixo da sua ordem, e de repente ele se vira e aponta o dedo contra você, e ele acusa você, e ele quer enlouquecer você, porque ele quer acabar com a tua vida. Em quinto, a quinta arma que o diabo utiliza é a perseverança. Você lê esses 18 versículos, você vê o dragão perseverante. Você notou isso? Perseverança não é só a marca do cristão, não. É a marca de Satanás. Satanás é perseverante. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Atenção, meus irmãos. Eu temo que eu esteja falando aqui hoje
para pessoas que estão ouvindo e dizendo, não é bem assim comigo. Não, eu estou bem. Você está aqui ouvindo o que você tem que ouvir. Isso é muito sério. Agora, quais são as nossas armas contra o diabo? Primeira, o sangue de Jesus, verso 11. Você não tem como vencer na força do seu braço. Eu não tenho como vencer na força do meu braço. Eu preciso ser coberto pelo sangue de Jesus. Eu não sei vocês. Há anos que eu oro. Eu digo, Jesus, me cobre com o teu sangue. Me protege. Eu sou tolo. Se depender de mim, eu sou tolo, Senhor. Me cobre com o poder do teu sangue. O poder. Me cobre, Senhor. De todos os ataques do diabo. Guarda minha mente. Guarda meu coração. Você tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro? Você tem pedido perdão pelos seus pecados? Você tem orado e recorrido ao Senhor quando você peca? Você vai a Deus em oração de forma humilde e pede que o Senhor limpe você, as suas vestes espirituais? Ou não? Ou você vai vivendo como um ímpio? Como um ímpio? Como um ímpio. Deixa eu te explicar uma coisa. A vida de um crente, de verdade, verdadeiro, ela não é perfeita, mas ela é diferente da vida de um ímpio. Você olha o ímpio, a vida dele é de um jeito. Você olha o crente, se ele é verdadeiro, a vida dele é completamente diferente. Ele não vive na força do braço dele. Eu te pergunto, você tem utilizado o poder do sangue de Jesus na luta contra Satanás ou não? Em segundo, a segunda arma que nós temos contra o diabo, o testemunho, verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo diante da morte. Olha para mim aqui. Você tem testemunhado Jesus? Você sabia que testemunhar Jesus é uma arma contra o diabo? Você sabia que testemunhar... Como que eu faço isso? Testemunhar o que Deus fez na sua vida. Você tem testemunhado o que Cristo fez na sua vida? Você tem contado o que Jesus fez e continua fazendo na sua vida? Os irmãos lá do fundo, olhem para cá, por favor, meus irmãos. A palavra está saindo do púlpito aqui, ó. Terceira arma contra o diabo. Verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Não amar a própria vida é uma arma poderosa. O problema é que você e eu somos viciados em nós. Você é viciado em você. Eu sou viciado em mim. Para você e para mim, a melhor coisa que tem é ouvirmos o som do nosso nome. Agora, quando você não ama a própria vida, você é livre. Você é livre. O que Jesus quer fazer, muitos sofrimentos. Eu conversei com os homens sexta-feira e já quero dizer aqui, ó. Quando nós conversamos aqui, atenção, olha para mim. Quando nós conversamos aqui sobre a questão dos MMs, do mês em missão, dos caras, você não é obrigado a estar... Nós partimos do princípio que você estaria em todas as homens fortes. Todas. Eu não sei, gente. Eu aceitei Jesus em 1998. A situação do Brasil não era como é a de hoje. O Brasil estava melhor? Estava. A situação não era como é a de hoje. Mas eu via a igreja mais unida. Eu via a igreja buscando mais a Deus. Eu via mais temor no meio do povo. Hoje, parece que é tudo automático. É tudo automático. Os crentes trocam a presença de Deus por um filme. Os crentes trocam a presença de Deus por um jogo. Os crentes trocam a comunhão por coisas banais, coisas até que são boas.
mas que não deveriam concorrer contra as coisas de Deus. Escute o que eu estou dizendo. Eu falei sobre isso sexta-feira com os homens. Os tempos estão caminhando para um momento complicadíssimo. E o que você vê, desculpa, atrás de desculpa, desculpa. E o mais impressionante, você não vê isso de pessoas que estão buscando a Deus. Até quando, cara? Até quando? Grave o que eu estou dizendo. Hoje, dia 30 de novembro de 2025, vai chegar o dia que você, escuta o que eu vou dizer, escuta, eu creio que isso aqui é algo profético, que você vai sentir saudade do que você tinha para viver e você não aproveitou. Você vai sentir saudade desse momento. Jesus fala: Jerusalém, tu não conheceu o tempo da visitação. O Senhor estava ali e não valorizaram. Não amaram a própria vida. Em quarta arma contra o diabo. Verso 17, os mandamentos de Deus. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O motivo por que o inferno não tira os olhos de você é porque você guarda os mandamentos de Deus e testemunha Jesus. Por que algumas pessoas vivem melhor? Porque elas não guardam os mandamentos de Deus e não testemunham Jesus, mas elas também não estão guardadas do maligno. Por que o inferno não tira os olhos de mim, pastor? Porque você tem amado a Bíblia. Porque as coisas têm ficado mais difíceis, pastor? Porque você tem amado a Bíblia. Porque você passou a levar a Bíblia a sério. Em quinto, a nossa quinta arma contra o diabo: perseverança. Da mesma forma que Satanás utiliza a perseverança contra você, nós devemos utilizar a perseverança contra Satanás. Fechando. Em primeiro lugar, você foi avisado. Eu avisei você. Ok? Segundo aviso: o dragão é perigoso. O dragão é perigoso. Terceiro aviso: Jesus é mais perigoso. Mateus capítulo 8, verso 29 diz: eis que gritaram os demônios, né? O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a semente da mulher. Quem é Jesus? Jesus é o capitão de Josué. Quem é Jesus? Jesus é a inspiração dos salmos. Quem é Jesus? É a palavra dos profetas. Quem é Jesus? É o grande eu sou. Quem é Jesus? É aquele que vai vir com os olhos como que de fogo. Quem é Jesus? É o tema dos evangelhos. Quem é Jesus? É a pregação de Atos. Quem é Jesus? É a inspiração das cartas. Quem é Jesus? É o Filho de Deus que veio ao mundo em carne. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é o ungido de Deus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Se você pudesse ir perguntando para os grandes homens do passado e você perguntasse: Daniel, quem é Jesus? Daniel diria: eu estava orando às margens do rio Elepion e de repente ele apareceu para mim, ele tocou em mim e eu desfaleci. Se você perguntasse para João: quem é Jesus? É aquele que quando falava comigo eu fui sendo avivado. Se você perguntasse para Paulo: quem é Jesus? Ele é aquele que apareceu para mim no caminho de Damasco. Se você perguntasse para os profetas: quem é Jesus? Ele é aquele que apareceu, eu vi a sua glória, eu vi o seu resplendor. Isaías diria que viu a glória dele, e viu os serafins voando ao redor do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E se você perguntasse quem é Jesus para Tomé, ele diria: ele é aquele que tira a incredulidade. Eu olhei para ele e eu disse: meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Agora, se você perguntasse
falasse para os demônios quem é Jesus, segundo Mateus capítulo 8, verso 29, eles diriam: Jesus é aquele que nos atormenta, Jesus é aquele que nos julga, Jesus é aquele que nos destrói. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Quem é Jesus? Ele é o atormentador dos demônios. Aquilo que te atormenta tem o tormento em Cristo. Cristo está aqui para livrar você. O dragão perdeu para Cristo, o dragão perdeu para Miguel, o dragão perdeu para a igreja, e o dragão vai perder eternamente. E aqueles que estão do lado de Jesus podem levantar as mãos para o alto e dizer: há poder no nome, há poder no sangue, Ele é vitorioso. Ele é perdedor, Ele é perdedor, Ele é perdedor. Jesus é vitorioso, Jesus é glorioso. Se você acredita nisso, aplauda mais forte. Fique de pé glorificando e exaltando o nome dEle. Não pare de falar, não pare de exaltar, não pare de elogiar o nome de Jesus. Há poder no nome, há poder no sangue. Levante suas mãos, a presença dEle está aqui, a presença dEle está aqui, a presença dEle está aqui. Nascer.